Este é o podcast Servo de Cristo. Trazendo questões para entendermos melhor o mundo em que vivemos. Marcos Amado, André Souza e Paulo Feniman aprofundam um pouco mais no tema das missões. Pois muito bem, vamos começar então esse podcast. Nós teremos 4 que vão tratar sobre missões. E hoje aqui nós temos o privilégio, de ter o Paulo e o André. São 2 pessoas bastante experientes na área de missões, em diferentes funções. E eu gostaria que, então, a gente se apresentasse rapidamente. Eu sou Marcos Amado, 23 anos, morando no campo transcultural, dos quais 3 anos com o navio Doulos, depois 8 anos no Marrocos, depois 8 anos na Espanha e 4 anos na Inglaterra. Então, atualmente estou ensinando sobre missões no Servo de Cristo. Vamos lá, Paulo. Muito bem, eu sou Paulo Feniman, há 20 anos servindo como missionário com a minha família, todo esse tempo junto à MIAF, Missão para o Interior da África, nos últimos 15 anos como diretor da missão do Escritório de Mobilização para a América do Sul. E uma das minhas paixões é exatamente essa: mobilizar, ajudar vocacionados, pessoas que têm chamado para servir em campos transculturais. E eu tenho servido com diferentes redes, como a MTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras, e o Comiban, a Cooperação Ibero-Americana de Missões. Que legal. Pensei que você era mais jovem, Paulo, mas tudo bem. André? Sou jovem, a barba não, mas eu sou jovem. Legal, gente, bom estar aqui com vocês. Meu nome é André Souza, trabalhei 18 anos como missionário entre grupos indígenas em Roraima, com a Missão Evangélica da Amazônia. Preciso agora me autodedurar aqui no apelido, porque me chamam de Forotó, mas aí é uma história longa, não vou contar agora. É um nome indígena e muitos vão reconhecer talvez por esse apelido e muito menos pelo nome, mas continuo atuando como missionário, mas agora na área de capacitação, Minha formação, além de teologia, é em antropologia, e é algo que eu tenho muita paixão, não só pela disciplina, mas pela sala de aula, Tanto do ponto de vista teórico quanto prático. Então, hoje em dia, tenho atuado aí em diversos seminários e universidades, na área de preparação missionária. Então, tenho me voltado muito para a igreja mesmo, em especial nessa área de antropologia. Legal. Obrigado, Paulo e André. Temos, então, 3 pessoas com experiências diferentes, em diferentes áreas. Então, vamos começar pela pergunta mais fácil. Uma breve definição de missões. O que cada um de vocês diria em 15 segundos? Você jura que essa é a mais fácil? Essa é a mais fácil. Já que é a mais fácil, eu vou deixar que o Paulo inicie. Obrigado, André. Puxa, vai, Paulo. Olha, quando eu tenho que dar uma definição em 15 segundos rápida sobre o que é missões, eu diria que missões nada mais é do que levar o evangelho a pessoas e lugares onde o evangelho não chegou. Acho que isso resume bem para mim aquilo que eu entendo como missões. Legal, muito bom. Bom, eu fui estratégico, pedindo que o Paulo fosse primeiro, porque eu acredito sinceramente que a gente não vai poder fugir muito, de uma definição que esteja na frase ou na definição que o Paulo já colocou. Mas eu poderia acrescentar um pouquinho a ela, conversando uma vez com o Ronaldo Lindório, pensando ainda não em missões no plural, mas pensando na missão, e a gente precisa incluir a ideia de morrer, essa questão voltada para a espiritualidade. Então, morrer para os nossos pecados, para os nossos desejos, e aí viver para Cristo, e consequentemente entra então a proclamação, de que o reino de Deus chegou,
especialmente, como o Paulo já disse, a lugares onde o evangelho ainda não chegou. Né? Muito obrigado, André. Você achou, Paulo, que ele ficou dentro dos 15 segundos ou foi um pouquinho claro mais? Que não. Ele já está fazendo definições para pós-doutorado aí já. Entendi. Eu confesso que vai ser difícil, às vezes, os 15 segundos. Tá bom, mas acho que é interessante porque vários aspectos já foram mencionados, né? Tanto a questão de não somente proclamar, mas proclamar entre aqueles que ainda não escutaram. E também me chamou a atenção o fato de André já mencionou que tem uma diferença entre missão, né, o singular, e missões. E quem sabe a gente fale sobre isso também, se não nesse, em outro episódio. Eu tenho usado muito uma definição que eu vi como resultado do congresso lá de Cape Town, acho que foi 2010, do Movimento de Lausanne, que fala sobre ser testemunha, né, do Senhor Jesus em todo o mundo e em todas as partes, em todas as esferas da sociedade. Na verdade, adiciona ser testemunha do Senhor Jesus e de todo o seu ensinamento em todo o mundo e em todas as esferas da sociedade. Sempre que eu tento pensar em algo resumido, me vem isso à mente, porque fala de ser testemunha, que é bastante amplo, né? E depois também fala sobre compartilhar sobre Jesus para todas as esferas da sociedade. Agora, o nosso assunto nesse podcast é justamente como nós vamos cumprir essa missão no mundo em que nós vivemos, né? Como é que o que tem a ver nós conhecermos as características do mundo em que nós vivemos com essa missão. E eu sempre falo para os alunos que nós precisamos tomar muito cuidado, porque senão nós acabamos saindo por aí falando que Jesus Cristo é a resposta, mas a gente nunca para pensar qual é a pergunta. Então, a gente pode correr o risco de estar dando resposta para perguntas que não estão sendo feitas. Então, quando a gente pensa que nós temos vários desafios em relação ao mundo que vivemos, o que vocês diriam, na opinião de vocês, as principais características do mundo em que nós estamos vivendo que têm relação e que devem nos preocupar quando nós pensamos sobre missões? Vai lá, André, eu comecei, agora é a sua vez de começar. Vamos fazendo então essa tabelinha, né? Alguns têm claro, generalizado, né, sobretudo no Ocidente, uma orientação sociofilosófica, sociocultural do Ocidente por esse mundo pós-moderno, né? Atribui isso já lá ao final da Segunda Guerra, se não me engano, mas a partir ali da década de 80 que isso vai se intensificar, né? Então, todas as ideias, todas as categorias que vêm desse mundo pós-moderno, como individualismo, progressismo, não é num sentido político, né? Num sentido de uma geração que pensa muito presente e futuro, é nesse sentido, né? Mas não quer deixar um pouquinho as tradições, o passado e tal, uma verdade relativa, né? Um ceticismo muitas vezes exacerbado em tudo, não é só uma questão religiosa, mas é uma questão política, cultural, vai nessa direção também. Eu percebo que nós temos genericamente um mundo, o Ocidente em especial pós-moderno, mas nós temos características bastante distintas nos indivíduos. Então, numa mesma cidade, eu encontro esse indivíduo pós-moderno, onde tudo se relativizou, mas eu também encontro esse indivíduo moderno, por definição, né? Então, é aquele que os absolutos, os valores, as tradições, elas ainda estão ali, o coletivismo, né? Eles ainda estão bastante fortes, né? Então, quando eu ouço falar, às vezes, mas nós estamos num mundo pós-moderno, então a nossa comunicação deve ser assim.
Não é exatamente desse jeito. Quando a gente pensa em missões, e nesse mundo pós-moderno, então eu preciso pensar no indivíduo, com quem eu estou falando, né? Se esse indivíduo é pós-moderno ou não. Porque daí eu vou partir de lugares diferentes da mensagem, né? Para conseguir melhor. Algumas pessoas falam sobre, não, a gente não precisa de nada disso, o homem continua, o ser humano continua o mesmo, o problema é o pecado, e a gente vai, prega o evangelho, fala que Jesus morreu pelos nossos pecados. Por um lado está certo, no fundo é isso mesmo, o problema da humanidade é o pecado. Agora, Paulo, como é que você vê essas duas posições? O André acabou de dar algumas características, certamente você tem algumas características em mente, fique à vontade para falar, mas, na sua opinião, é importante a gente fazer essa associação entre as características do mundo em que vivemos para, então, poder apresentar adequadamente a mensagem? Eu acho que a gente confunde muito valores e princípios com as mudanças que a gente tem hoje dentro do mundo como um todo. Então, a gente tem medo de pensar estrategicamente a missão, porque a gente acha que a gente vai mudar um princípio, a gente vai se perder em algumas coisas. Eu percebo que a gente faz muito pouco exercício de análise da realidade quando a gente está falando de ação missionária. Então, assim, o mundo está mudando de uma forma assim extremamente avassaladora e a gente está ainda usando estratégias de 10, 15, 20 anos atrás. Perfeito. Né? Então a gente não acompanha. E parece-me que isso é uma coisa muito própria do movimento missionário cristão. Né? A gente tem dificuldades. Obviamente que eu estou colocando aqui todo mundo no mesmo balaio, mas a gente tem uma série de mudanças que acontecem no mundo que parece que a gente ignora quando a gente vai pensar do ponto de vista estratégico. Por isso que a gente tem dificuldade, ou muita dificuldade, de atingir determinados lugares, determinadas etnias, determinados povos. Então a gente ainda tem muito problema. Atrelado a tudo isso, o André falou, né, sobre o individualismo, o antropocentrismo, tudo isso que está no mundo nosso, isso foi absorvido pela igreja. Isso não, a igreja não ficou imune a todas essas mudanças que nós temos. E isso certamente tem trazido também maiores dificuldades para um avanço mais significativo. Né? Eu sempre brinco o seguinte, olha, se você olhar para os lugares que nos faltam, né, alcançar com o evangelho, são os lugares mais difíceis. Os fáceis a gente já foi, né? E o problema é que a gente precisa de gente cada vez mais disponível, gente cada vez mais com uma visão menos individualista, porque é gente que vai ter que ir para lugares mais difíceis, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista político, do ponto de vista religioso. Então, acho que tem esses elementos aí. Paulo, eu achei curioso você trazer para a conversa a igreja, né? Porque aí eu volto lá para o início, né, da definição de missões. Talvez encaixar ali que a nossa primeira missão, né, antes de missões, é morrer. Talvez muito nisso. O evangelho, ele é substancialmente coletivo, né? A igreja, né? E esse individualismo que está na igreja, talvez parte disso, e aí, porque isso vai desembocar nas nossas estratégias e na nossa tarefa missionária, né? E talvez parte disso seja mesmo essa conexão com a espiritualidade, né? De entender isso, que nós não vivemos mais para nós mesmos, mas que nós vivemos para Cristo. E renascendo, então, em Cristo, aí nós proclamaremos, sim, o seu reino e nós ficaremos desprendidos de tudo isso que nos amarra na cultura. Né? E aí você tem uma outra relação muito importante nesse processo.
é que eu acho que a gente está perdendo esse referencial, que a responsabilidade missionária é uma responsabilidade da igreja. E quando eu falo igreja, estou falando de igreja local. Eu quero assim, chegar ao primeiro, mais básico dos pontos, né, de referência à igreja aqui. Então, às vezes, por exemplo, eu vejo organizações querendo tomar o papel de que é da igreja. E eu acho que a gente erra muito nisso. Primeiro que a gente não ensina, né, porque daí a gente meio que terceiriza, a gente fala para a igreja, ó, dá aqui o teu dinheiro, o teu pessoal, e deixa que a gente faça. Né? Então, tem uma série de elementos aí hoje que a gente precisa revisitar. Eu acho que a gente tem sido muito pragmático na nossa ação missionária e menos reflexivo. Eu acho que a gente precisa desenvolver um pouco mais a reflexão para depois estabelecer uma estratégia. Não pensar na estratégia sem antes refletir princípios e valores que para mim são fundamentais, bíblicos fundamentais. Agora, nós vamos voltar um pouco a esse assunto, Paulo, quando nós estivermos falando sobre missão transcultural, porque é um aspecto bem importante. Mas deixa eu perguntar algo para vocês. Quando nós pensamos, né, estamos falando, entendendo, compreendendo o mundo em que nós vivemos, nós estamos falando de revolução sexual, hedonismo, feminismo, teoria de gênero, o desafio das ideologias, daí a gente entra em idolatria política, alternativas cristãs, etc., niilismo, existencialismo, você poderia ter aí uma lista muito grande. Agora, quando a gente chega falando sobre isso, por exemplo, num congresso de missões ou numa igreja, numa conferência missionária, muitos se assustam, porque todos já vêm esperando escutar Mateus 28 e acabou, vamos para frente com o que a gente está acostumado. Então, se missões, vocês mencionaram no começo, tem a ver com proclamar o evangelho àqueles que ainda não escutaram, esse é um dos aspectos, de que maneira todas essas características do mundo em que nós vivemos são importantes, já que o nosso papel, pelo menos assim muitos entendem, é levar o evangelho, proclamar o evangelho entre aqueles que ainda não escutaram, e normalmente aqueles que não escutaram não estão necessariamente lutando com essas mesmas características que nós estamos. Como é que vocês trabalham isso daí? Quer começar essa, Paulo? Vai lá, André. Seu entendido. Não, tá louco. Com relação a todos os temas, né, que estão aí debaixo desse guarda-chuva chamado pós-moderno, eu acho que, para falar de uma maneira rápida, assim, o que eu percebo, e eu falo isso em sala de aula também, que nós precisamos conhecer bem duas coisas. Nós precisamos conhecer bem o evangelho e conhecer bem a cultura, né? Começando pela nossa própria, que muitas vezes é mais difícil de conhecer a nossa própria do que a do outro, né? Acho que em algum momento a gente vai acabar voltando nisso, né? O que me assusta, e pegando essa referência da conferência missionária, né, Mateus 28 e outros temas parece que não estão dentro desses processos de comunicação, é que eu vejo, e aí vou me referir aos pastores, né, porque isso é mais assustador ainda para mim, que conhecem pouco do evangelho e menos ainda da cultura. Então, essa soma não pode dar alguma coisa boa em termos de comunicação do evangelho, né? Só para dar um exemplo sobre isso, o Ronaldo escreveu um artigo mais ou menos chamado assim, o evangelho não é de centro, nem de direita e nem de esquerda, né? E ele recebeu um número considerável de e-mails, né? Quando ele conversou isso comigo, de pastores que disseram o evangelho é mais de esquerda e outros disseram o evangelho é mais de direita, né? Então, de fato, não entenderam nada sobre o evangelho, né? Porque o evangelho é que responde para a direita, para a esquerda, para o revolucionário, para o conservador, para o reacionário, para quem seja, né?
Então, nas minhas aulas eu insisto muito com os alunos no seguinte: é sempre o evangelho que responde para a cultura, e nunca o contrário. Mas a falta de conhecimento faz com que a gente tente encaixar o evangelho naquilo com que nós concordamos, né? Então, quase dizendo para Deus assim: Deus, vê se você concorda comigo nesse ponto. Se o senhor não concordar, talvez o senhor esteja equivocado, né? Mais ou menos isso. Muito bom, obrigado, André. Paulo? Não, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a gente começou, e isso também é uma realidade desse mundo que a gente está vivendo, a gente começou a ter que gastar muito mais tempo para responder, do nosso ponto de vista, coisas que a Bíblia já responde. E aí a gente começou a tensionar, né? O que a gente vive hoje é uma tensão absurda, e aí as coisas básicas da vida cristã, as coisas básicas do evangelho começam a ficar em segundo plano, porque eu preciso me desgastar muito para explicar coisas que necessariamente não precisariam ser explicadas, né? Essa é uma delas, né? Com o que se parece, né, o evangelho do ponto de vista político? O evangelho se parece com o evangelho. O evangelho não se parece com a direita ou com a esquerda. E aí você tem um trabalho, né, um esforço, uma dedicação de pessoas tentando explicar o inexplicável. E aí o foco, eu acho que esse é o grande problema. O foco fica desviado. Né? E o foco desviado só vai nos atrasando, né? Eu acho que a gente tem uma série de elementos novos que da pós-modernidade, que nos fazem desviar do foco, mas a gente tem alguns antigos também. Sim. Eu fiquei prestando atenção, Marcos, na lista que você foi falando. Então, feminismo, questão de gênero, isso. E por que não falar do machismo? Eu estava revisitando. Porque nós não temos esse problema no Brasil, então não tem porquê. Pois é. Mas eu estava revisitando uma lista, e o Marcos, eu acho que você até participou disso, Marcos. Lembra quando fizemos um estudo sobre os motivos pelos quais não enviávamos mais missionários? Sim. E eu estava revisitando isso. Primeiro que eu fiquei assustado, porque eu percebi que quase todos os elementos lá continuam. E olha, nós estamos falando de uma pesquisa de mais de 15 anos, talvez. Entendeu? Isso. Mas, por exemplo, lá estava a não valorização do ministério feminino. E aí você olha numa igreja, estamos falando da igreja brasileira, que tem mais, assim, a sua grande maioria formada por mulheres, um movimento missionário que na sua grande maioria é formada por mulheres, e nós que eu digo líderes, nós ainda temos dificuldade de reconhecer a importância da liderança feminina, especialmente na obra missionária. Bom, na igreja de modo geral, mas também na obra missionária. E vocês como eu, que já serviram no campo, já observaram o campo, convivem com o campo, a gente sabe. A força motriz da ação missionária no mundo são as mulheres. Então assim, a gente não está conseguindo lidar com assuntos do passado. E aí a gente tem uma revolução acontecendo, novas situações chegando, e a gente ainda está patinando em coisas lá do nosso passado. Sim, verdade. Eu acho que isso entra muito bem dentro do que a André falou, que nós temos, quando ele mencionou modernidade e pós-modernidade, né? Então nós temos pessoas que ainda estão, ou perguntas que têm a ver ainda com aquilo que estava lá atrás, e já estamos tendo que responder perguntas que estão chegando agora, por consequência das características do mundo em que nós estamos vivendo. Agora, quando a gente pensa nisso tudo, nós temos o aspecto, aquilo que se chama globalização, né? E globalização, mais uma vez, uma daquelas palavrinhas que você poderia definir de diferentes maneiras, mas eu acho que foi o Gorin que falou que globalização é basicamente a imposição dos valores ocidentais sobre o mundo inteiro. Legal. Isso significa que hoje, ou já quando eu estava há mais de 20 anos no Marrocos, nós podíamos ver ao mesmo tempo
a mãe caminhando numa grande cidade do Marrocos, com o seu véu, com a sua roupa típica, e de braços dados com a sua filha, que estava de jeans, estava de camiseta sem manga, estava com um telefone celular na mão. Ou seja, nós estamos exportando as características, o que significa que os problemas também estão sendo exportados. Então, se você vai hoje numa grande cidade da Indonésia, se você vai numa grande cidade do Egito, ou do Marrocos, ou de tantos outros lugares do mundo não ocidental, você começa a ver os mesmos filmes, você começa a ver as mesmas discussões, as mesmas roupas. Não quer dizer que eles pensam igual a nós, mas estão tendo uma influência muito grande. Isso significa, então, que quando nós formos pregar o evangelho para essas pessoas que têm a sua própria cultura ainda muito arraigada, mas estão sendo bombardeados pelos valores e pelas discussões do Ocidente, na opinião de vocês, o que isso representa de desafio para a gente em situações assim? Porque aí nós quase estamos entrando já no transcultural, mas por enquanto somente no aspecto de que formas características do Ocidente que estão sendo exportadas para, vamos dizer assim, o Oriente, acabam afetando a forma que nós vamos fazer missões. Na verdade, eu me questionaria se a gente realmente está vivendo uma globalização do ponto de vista da definição do termo. Porque a definição do termo vai dizer que é a integralização da cultura, da economia, disso e daquilo. E a gente não tem uma integralização, a gente tem, na verdade, uma discrepância absurda e uma imposição absurda, né, ocidental. E aqui, vamos pontuar, quando eu estou falando ocidental, estou nos incluindo como brasileiros no ocidental. Basta dizer, eu sempre brinco que eu vou fazer referência ao Ronaldo, porque se fosse eu falando, todo mundo me crucificaria. Quando eu falo que é o Ronaldo Bedore que falou, ninguém questiona, né? Basta dizer... pois é. Basta dizer que as últimas pesquisas que nós fizemos com o Comiban, a MTB inclusive participou e tudo mais, foi apresentado no Congresso Comiban 2017, ficou nítido para nós que, especialmente brasileiros, eles têm uma imposição cultural hoje mais exacerbada do que, por exemplo, os Estados Unidos. A gente sempre dizia, os americanos são impositores, estou falando isso no mundo missionário, tá? Perfeito. E não. A cultura hoje considerada mais prepotente, arrogante, impositiva no mundo missionário é a brasileira. Nós estamos fazendo a mesma coisa fora que a gente do que condenava. A gente reclamou. Isso, exatamente. Isso aí. É isso aí. A gente está reproduzindo algo que a gente condenava há pouco tempo atrás. E assim, quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu falei, não, isso é invenção, isso não é verdade. Aí eu mudei a chave aqui. Falei, deixa eu começar a observar. Aí você começava a observar as coisas no aeroporto, no campo, aonde aconteciam as coisas. Vou dar um exemplo aqui, que não tem nada a ver com o campo missionário, mas para vocês verem como a gente é, né? Como a gente lida com as situações do ponto de vista da prepotência e da arrogância. Sábado eu fui viajar, estava viajando, então cheguei no aeroporto muito cedo, sala de embarque pequena aqui, né? Cidade do interior, sala de embarque pequena e tal. O rapaz da Infraero vai lá no microfone e fala assim: senhores passageiros, a Infraero solicita que todos, por favor, usem a máscara corretamente, papapá, pelas medidas de prevenção, não sei o que. Daqui a pouco, não deu um minuto, o cara fala de novo: senhores passageiros. Sabe quando o cara imposta a voz assim, que você fala, ele tá falando para alguém aqui nessa sala, tá? Aí, né, eu que não sou gente, comecei a procurar. Claro, tem que achar quem que é o cidadão que tá, né? Aí, olha que eu olho, para minha infelicidade, é o cara de terno e gravata com a Bíblia na mão. Por quê? Porque a gente se acha acima, né, da norma, da normalidade, e a gente reproduz isso lá. A gente acaba reproduzindo isso
lá é onde nós, né, vamos servir ou vamos, de alguma forma, ter interação com as pessoas. A gente faz isso, a gente impõe a nossa cultura, o nosso pensamento, o nosso modo de fazer igreja, o nosso modo de pensar e fazer o evangelho. Então a gente vai impondo. E isso é muito complicado. Mas eu realmente hoje questiono se a gente realmente vive uma globalização. Eu acho que a gente ainda não vive. Porque a globalização como um todo, ela seria então essa integração, onde eu trago elementos da cultura, eu levo elementos da cultura, mas eu integro as coisas. Eu acho que a gente ainda é muito impositor, como o Ocidente ainda, a gente é muito impositor. Eu vejo assim que, primeiro, eu assino embaixo do que o Paulo falou e eu nem preciso ir muito longe, né? Eu vi isso acontecer em aldeia indígena, né? Uma maneira de se fazer as coisas que eram muito desconectadas, eventualmente, da cultura. Quanto à globalização, eu também vejo do ponto de vista mais cultural, mais antropológico, melhor dizendo, né? Quando eu imagino a cena que o pastor Marcos falou, né, no Marrocos, a mãe andando, né, com seus trajes típicos e a filha com a calça jeans, eu percebo assim que esse movimento global, não de imposição, né, embora tenha, não estou negando a imposição, muito pelo contrário, né, só estou tentando olhar um outro lado além disso também. Esse movimento global, eu tenho notado que ele tem marcado ainda mais as diferenças culturais, exatamente pelo grande encontro que ele está provocando. Então, as pessoas acabam sobressaindo com uma certa força a sua identidade. Então, essa calça jeans, né, ela parece que é a ponta do iceberg. É uma maneira de se vestir que tem essa influência do Ocidente, em especial dos Estados Unidos, né, que tem dominado, pelo menos até agora, né, toda essa parte mais cultural. Mas quando a gente vai investigar isso culturalmente, você vê que essas identidades ainda estão muito bem marcadas, né? E talvez essa ideia que alguns pensam de um mundo global, quase a música lá do Imagine, né? Ela acaba virando Não é do meu tempo, André. Ela acaba, é muito bonita, mas acaba virando, no fim das contas, uma utopia mesmo, né? Porque essas fronteiras culturais, elas têm a tendência de se marcarem ainda mais com os encontros com as outras culturas. Então, vocês acham que para o missionário, não somente aqui no Brasil, em diferentes culturas e subculturas, mas principalmente, vamos dizer, na África e na Ásia, o missionário não precisa se preocupar, por exemplo, com aspectos como niilismo, hedonismo, feminismo, machismo, como o Paulo, porque isso ainda não está, esses pontos ainda não estão influenciando essas culturas, ou sim estão influenciando e por isso o missionário, antes de sair, precisa estar preparado para lidar com esses conceitos. Eu acho que eles estão influenciando, definitivamente. Alguns mais, alguns menos, mas de alguma forma você tem ali essa influência. Parte, né, desse movimento que a gente está falando de global aqui. Ele acontece, não é que ele não acontece, ele acontece. Só acho que em níveis diferentes, dependendo do lugar, de lugar para lugar. Né? Eu acho sim que o missionário precisa saber, conhecer, identificar e saber como responder a essas questões. Só acho que dificilmente ele vai ter elementos suficientes para entender e compreender com profundidade antes de chegar definitivamente no seu lugar de trabalho. De trabalho. Eu acho que ele precisa gastar um bom tempo do seu início ali, observar, entender, compreender a cultura. Uma coisa é você estudar a cultura academicamente falando, à distância. Outra coisa é você vivenciar a cultura e ver como essas situações
influenciam, né, as pessoas de modo geral, a sociedade de modo geral naquele lugar, e até mesmo qual vai ser a resposta do evangelho a essas situações. Eu vou pegar o gancho do Paulo também, porque eu pensei exatamente a mesma coisa quando eu vejo as diferenças, né? O que a gente precisa descobrir na cultura, e até o que o pastor Marcos falou no início, né? É o que eles estão perguntando. Ou talvez até seria antropologicamente, mas já conectando ao evangelho, pensar qual é o sofrimento. E aí a gente poder responder isso a partir do evangelho. E aí cada um vai sofrer essas influências de maneiras diferentes, né? Agora, o lado pós-moderno que entra nisso também, e essa relativização do Ocidente, que a gente acaba encontrando também em outros lugares do mundo, se voltando já mais para o Oriente, né? Ele acaba também complicando um pouquinho essa jogada, vamos chamar assim, porque vai se entrar naquela questão, mas afinal, vamos pegar o machismo aí, né? Como o Paulo levantou então, mas afinal de contas, ser machista aqui no Brasil é o mesmo que ser machista lá na outra cultura, né? O que caracteriza? Porque senão aí vem a imposição, né? Então, eu tenho em mente o que é o machismo a partir da minha própria cultura, e quando eu chego lá eu começo a falar sobre esse machismo, mas que para eles não está respondendo nada. Na minha perspectiva. Isso, exatamente. Que é a tal visão etnocêntrica, né? Essa é a falta de análise da realidade, que eu acho que falta muito para a gente hoje, para a gente lidar com essas questões. Agora, a coisa boa é que tem método, Paulo, tem método do ponto de vista da análise cultural, né? Isso é muito bom, e isso eu sinto um pouco de falta dos missionários se dedicarem mais a isso, mas eu acho que isso vem na próxima conversa, se não me engano, então não vou adiantar aqui. A gente fala mais sobre isso. Agora vale a pena, viu, Marcos? Não, só vale a pena falar sobre isso, que a gente está falando, a gente entende que tem sim, que é preciso trabalhar e tudo mais, mas que é preciso fazer uma análise e tudo mais, e aí entra de novo a questão da imposição com o que a gente sempre fala dos pacotes prontos, né? Eu acho que falta muita gente entender que situações que eu lido aqui, na minha cidade, são completamente diferentes. A mesma situação, o lidar dessa situação aqui, é diferente, por exemplo, no lidar em São Paulo, que é uma cidade completamente diferente, com a sua própria cultura, inclusive. Eu acho que a gente olha a cultura muito do ponto de vista macro. A gente precisa dar uma funilada nisso e analisar um pouco melhor né, situações mais pontuais, seja aqui dentro do Brasil, seja principalmente fora, né, em contextos completamente diferentes do nosso. Eu vi rapidamente, assim, eu vi uma pessoa na introdução de uma pequena palestra dizer assim, que nós vivemos uma sociedade machista e praticamente na sua totalidade misógina. E aí eu logo parei, eu falei assim, não, a gente precisa reorganizar, né? E aí vem um pouco dessa precisão, ou o mais perto possível da realidade. É impossível que a gente tenha uma sociedade quase, essa foi a frase literal, quase na sua totalidade misógina. É impossível que isso esteja acontecendo. É só olhar para o lado. Mas com isso, eu não estou dizendo que o machismo não está presente, que ele existe e que ele ainda é algo que precisa ser discutido. Né? Mas, às vezes, a pessoa, na tentativa de querer falar algo que seja bom, que seja relevante, né? Fica uma coisa superlativa, né? Um exagero da misoginia. Então, você acaba pegando um tema como esse, que é um tema importante para a discussão, mas aí você praticamente anula, né? Você diz, não é possível, né? Mas, enfim, foi só como um exemplo, assim, Dentro desse aspecto, né, o que nós acabamos indo para outros países e impondo os nossos conceitos, nossas definições. Eu me lembro de um missionário no Marrocos que queria ensinar aos marroquinos como amar verdadeiramente a sua esposa,
Bom, lá no Marrocos pode ser no plural, né? Porque eles podem ter até 4. Mas no caso do missionário, vamos mostrar o que significa, né? Uma maneira cristã de amar a sua esposa. E esse é o problema, não é cultural, é a forma, segundo ele, cristã de amar a esposa. Então ele decidiu, com a janela da cozinha aberta, todos os dias, depois do almoço, ele lavava os pratos e as panelas, numa cultura como o Marrocos. E em vez de ele comunicar que ele amava a esposa, ele acabou comunicando que ele era um marido que era controlado pela esposa e, como resultado, ele perdeu autoridade perante a sociedade, perante o grupo com o qual ele estava tentando pregar o evangelho, e teve que ir embora porque já não tinha condições, já que ninguém queria escutar o que ele tinha para falar, né? Então, às vezes a gente não pensa, né? Devia ter lavado louça com a janela fechada. Exatamente, exatamente. Exatamente. Ou comprado uma máquina de lavar para a esposa. É melhor. Bom, mas esse é outro assunto. Eu não sei se nós temos tempo suficiente para 2 questões que eu gostaria de levantar, mas deixa eu levantar a primeira, que nós falamos agora há pouco de globalização. Os meios de comunicação, seja internet, quando nós falamos dos aplicativos que nos ajudam a comunicar e etc., assim como os meios de viagem, hoje é muito mais barato você ir de um país para outro, e também essa comunicação de qual é o ideal de um verdadeiro líder cristão. Então, existe um número muito grande de pessoas do Oriente, e aqui, outra vez, insisto, minha definição de Oriente está sendo vamos pegar norte da África, ali pelo Oriente Médio, e seguindo mais para o leste. Então, existem muitos líderes das igrejas dessas regiões que estão indo para o Ocidente estudar. Eles estão fazendo seus bacharelados, estão fazendo seus mestrados, estão fazendo seus doutorados. Isso significa que em muitas partes do mundo, inclusive no Egito, no Líbano, na Síria, etc., etc., nós temos um número muito grande de líderes cristãos extremamente preparados. Agora, com esse etnocentrismo que nós temos, nós chegamos lá do outro lado achando que nós somos os que mais sabem, nós vamos discipular esses líderes, nós vamos, sendo que eles estão há 2000 anos naquele lugar, e hoje eles estudaram mais do que a grande maioria de nós que estamos tentando ter um impacto daquele lado. Como é que nós lidamos com isso? Tem a ver com, porque aqui nós estamos falando de uma característica do nosso mundo, globalização, que permite com que haja esse intercâmbio de ideias do aspecto teológico, formação acadêmica, mas nós não reconhecemos e achamos que vamos lá para estabelecer a igreja, fortalecer a igreja. Como é que nós lidamos com isso? Para mim, isso a gente tem que trabalhar isso na base. É na nossa preparação de pessoas que nós vamos enviar. É logo ali no início da preparação. Eu acho que algumas características de caráter dos nossos líderes, das pessoas que vamos enviar para lugares diferentes, que precisa ter essa marca, que a gente chama aqui, na MIAF, de espírito de aprendiz. Põe uma coisa na sua cabeça, não importa a formação que você tenha, não importa o conhecimento que você tenha, não importa a experiência que você tenha, o teu espírito tem que ser um espírito de aprendiz. Você precisa entender e levar em conta que existem pessoas, inclusive nos lugares aonde nós estamos nos propondo a trabalhar, que sabem mais, ou sabem tanto quanto ou mais do que você. Né? E infelizmente eu conheço pouquíssimas pessoas, assim, realmente pouquíssimas pessoas que têm esse tipo de abordagem, têm esse tipo de pensamento, né? Quando chegam e começam a conquistar pequenas
vitórias, pequenas questões, aí avanços, né, vão se criando assim uma soberba tão grande que acabam prejudicando a sua própria caminhada, né? E vou além, viu, Marcos? Não é só conhecimento daqueles que estão vindo para o Ocidente estudar. A bem da verdade é que hoje, mesmo no Oriente, você já tem pessoas formadas no próprio país, no próprio local, que são extraordinárias no seu pensamento, na sua maneira de refletir, de pensar, né? Então, de novo, é fruto desse movimento global, porque alguém também foi lá e ensinou, tinha uma visão diferente. Mas eu acho, para resolver esse problema daqui para lá, porque normalmente o problema é sempre daqui para lá, é começar na base. Nós precisamos entender que formação é importante, que conhecimento é importante, que tudo isso é muito relevante, mas isso não te coloca numa posição de superioridade, ou que não haja situações que você não possa aprender com aqueles que supostamente você está indo para ensinar. Eu acho que esse ponto que você levantou, e daqui a pouco eu dou a palavra para o André, esse ponto que você levantou, Paulo, é importante, porque eu tinha feito um mestrado na Inglaterra, e mais recentemente eu queria continuar os estudos, e decidi fazer um mestrado no Líbano, que normalmente nós não associaríamos, né, como um lugar que nós escolheríamos para continuar os estudos. Um nível altíssimo, professores libaneses, e que foi muito mais exigente do que o tempo que eu estava fazendo o mestrado na Inglaterra. Eu tive professores libaneses que tinham 4 ou 5 doutorados, e era professor de pós-doutorado em Oxford. E o cara era, assim, um negócio impressionante, né? Então, a gente é muito bem lembrado isso. Nós achamos, e por isso que nós vemos agora gente, cristãos, né, missionários, indo estudar nas Filipinas, indo estudar na África do Sul, em vários outros lugares, porque isso também faz parte dessa globalização e que acaba afetando muito. André, você ia comentar alguma coisa? Então, eu fiquei pensando num clichê aqui de alguns anos atrás, né? Mas eu acho que ele ainda tem algum sentido para pensar essa situação, que é a ideia de que os nossos seminários, o Centro de Formação Missionária, ainda nos capacita muito para falar e pouco para ouvir. Quem ouve, geralmente é uma turma que acaba indo mais para a área do aconselhamento e tal, e aprende a ouvir, né? Quem está se preparando para missões aprende muito a falar. E aí eu penso de novo na antropologia, na ida e na volta, né? A antropologia me ensinou bastante isso, a ouvir, porque ouvindo, além de expressar, né, essa humildade que o Paulo está falando, vai nos capacitar melhor na hora de falar, que a gente fale algumas coisas que sejam relevantes para aquele que está ouvindo, né? E eu penso nessa arrogância, assim, que o Paulo estava dizendo, quando a gente vai para outros lugares, não é só com relação àqueles líderes cristãos que já estão lá, mas a gente olha para as pessoas como se elas não soubessem nada sobre Deus, para pessoas que não são cristãs, né? E elas sabem também sobre Deus, né? Claro, eu não estou propondo aqui nenhum sincretismo, não é nada disso, né? Eu só estou dizendo assim, a gente precisa ouvi-los e entender o que eles sabem também sobre Deus, o que eles estão falando sobre Deus. Nós geralmente não prestamos muita atenção nisso, né? Queria fechar com uma história rápida, assim, no tempo do bacharel, ainda na universidade, tinha uma amiga muito envolvida, muito militante com causas feministas e tal, e em certa ocasião eu vi ela saindo do centro acadêmico, ela e mais um número considerável de mulheres, carregando uma cruz no ombro, e nessa cruz estavam penduradas ali chupeta, sutiã, calcinhas e tal, etc., né? Fizeram uma caminhada por dentro da universidade pro aborto, né? E eu estava vendo aquela cena, e já era alguém que eu conhecia há muito tempo, e ela entregava para nós uma folhinha, era um periódico, assim, ali eu não lembro se era por bimestre ou por trimestre,
chamado O Grito dos Excluídos, alguma coisa assim, né? Mais ou menos nessa direção, né? Ou A Voz daqueles que não têm, uma coisa assim. E quando eu vi ela fazendo isso, eu lembro que eu pedi a Deus, assim, eu pedi assim, Deus, me dá o modo de conversar com ela que impacte o coração, porque eu não quero ganhar discussão. A discussão não vai levar a lugar nenhum, né? Nós dois íamos sair com as nossas convicções. E casualmente naquele dia era o dia que ela estava com esse periódico ali, esse jornalzinho para entregar para nós, né? Então ela entregou para mim e sentou do meu lado para descansar da caminhada. E quando ela entregou, que eu vi o título, né? Eu disse para ela assim, eu falei, fulana, eu tenho muita admiração pelo trabalho que você faz, do ponto de vista de dar voz para aqueles que são marginalizados na cidade, né? E falei isso com sinceridade do coração, ela realmente militava muito nesse sentido, independente de outras coisas que eu discordava dela, né? Mas aí eu falei, mas eu preciso fazer uma pergunta para você, né? E a pergunta é a seguinte, de quem é a voz do feto? E aí ela ficou, né? E agora, né? Eu falei, porque olha só, você está me entregando um jornalzinho dizendo que dá voz para aqueles que não têm, né? Falei, olha, por pior que seja a situação na periferia da cidade, se tem alguém que não tem voz, é o feto. Como é que nós daríamos... Então, ela mesma percebeu, assim, é uma contradição agora que eu estou vivendo, né? Então, eu percebi, assim, eu não evangelizei, isso não é evangelismo, né? Mas eu falei de valores do evangelho, de modo que ela compreendeu isso, mas a partir de uns 2 anos de amizade, de conhecimento. Não adiantava dizer, olha, não mata bebê porque Deus não gosta. Né? Não ia mudar muita coisa. Mas acho que é mais ou menos por aí. Mas eu acho que isso aí nos leva, então, à minha última pergunta, porque acho que nós já estouramos o tempo. Como eu comecei com uma pergunta fácil, eu vou terminar com uma pergunta fácil. E a pergunta é nada mais, nada menos que o que é a verdade? Nós estamos... Nós estamos vivendo num mundo que, bom, pós-verdade, vamos dizer dessa forma, né? Em que as questões são, todas elas nós tendemos a relativizar, a olhar de uma forma cética. Como nós cristãos, sabendo que essa é uma das principais características do mundo em que nós vivemos, o pluralismo religioso, o pluralismo de ideias. Então, como é que a gente faz aqui no Brasil, pregando o Evangelho, ou do outro lado do mundo, para lidar e apresentar o Evangelho a um mundo que está muito influenciado pelo conceito da pós-verdade? Ou, se não for pós-verdade, as muitas verdades. Cara, eu vou ser o mais crente possível agora, cara. A verdade é Cristo. Eu pensei que você estava sendo desde o começo, Paulo. Mas agora eu vou ser mais. Cara, a verdade é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade é a vida. Ou seja, Amém. As outras coisas precisam ser filtradas a partir de Cristo. Qualquer coisa, à margem, à esquerda, tá vendo? A esquerda e a direita sempre aparece nessa conversa, né? Qualquer coisa, à direita ou à esquerda, elas estão em desacordo com a verdade. A verdade é Cristo e ele basta. Eu acho que tem que ser simples assim. Sim, qualquer outro tipo de complicação, a gente incorre no risco de errar. Acrescento um único detalhe por definição, que essa pós-verdade ela tem se caracterizado muito mais pelo sentimento do que pelo fato, né? Então importa mais o que eu sinto do que o fato em si. E aí eu compactuo evidentemente com o Paulo, né? Completamente com o Paulo, para dizer o seguinte: independente de as pessoas sentirem ou não se Jesus é a verdade, ele vai continuar sendo, porque não depende do sentimento, né? Ele é o que é, mesmo que ninguém creia, né? Então a verdade, toda a verdade, né, está contida nele, né? Não tem como fugir. Ótimo, muito bem, pessoal. Uma boa conclusão. Agradeço muito
a presença de vocês, foi uma grande alegria. Ótimo. E nós vamos falar também em outro podcast. Trataremos, então, especificamente sobre a questão da missão transcultural. Tá bom? Maravilha. Obrigado, um abração. Valeu, Marcos. Valeu, gente. Valeu, André. Até logo. Tchau, tchau. Tchau. Você escutou o podcast Servo de Cristo. Para mais informações, acesse o site www.servodecristo.org.br.